São 1h54, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A gente vai já falar sobre o IGESAC, o Instituto de Gestão de Saúde do Acre. Só que antes, eu acho importante o Adailton responder aqui o seu José da Vila Acre. O seu José diz o seguinte: boa tarde, Itaã, por favor, gostaria de parabenizá-lo pelo programa e aproveitar para tecer um comentário e ao mesmo tempo saber o posicionamento do deputado eleito, que é da área da saúde. Obrigado, viu, seu José, pelo seu olhar generoso. Diz ele aqui: esses dias estive apoiando uma pessoa enferma no pronto-socorro e lá presenciei o descaso com as pessoas. Os corredores foram transformados em leitos, inúmeros pacientes e acompanhantes jogados às traças pelos corredores. Enfim, as pessoas mais humildes precisam de socorro e os profissionais de enfermagem e técnicos sobrecarregados. Por favor, visite o pronto-socorro e presencie o senhor mesmo. Ele está lhe aconselhando aqui, o deputado, o José da Vila Acre. Então aqui está uma percepção para além da propaganda oficial, né? Seu José, primeiro eu quero concordar com o senhor plenamente. Eu trabalho no pronto-socorro e tiro meus plantões regularmente lá e vivencio essa situação que o senhor coloca para todo o Acre. E realmente é verdade. Infelizmente, o pronto-socorro não tem espaço para acomodar a demanda de paciente que chega. Não tem aonde pôr. E a rede hospitalar, para dar folga para o pronto-socorro, não é suficiente. A gente só tem a fundação hospitalar para dar vazão aos pacientes que entram no pronto-socorro. Os leitos estando lotados lá, ficam todos represados no pronto-socorro. E aí os profissionais ficam sobrecarregados. A gente tem, por exemplo, a observação clínica, que deve ser o setor que o senhor está falando, que ela tem capacidade para 29 pacientes. E a média é de 70, porque o paciente chega, ele precisa ser internado, ele precisa fazer uma endoscopia, uma ressonância, ele precisa fazer exames mais acurados e não tem para onde encaminhar, porque os leitos estão todos ocupados. E isso é uma realidade nua, crua e que a gente tem que superar. A única forma é investimento, reserva orçamentária e criar mais leitos. Não tem outro caminho. Isso que o senhor fala é realidade. Eu prezo quantas vezes já me partiu o coração de ver pessoas no chão e você olhar e não ter sequer uma cadeira de roda. Um dia desse eu liguei para a secretária porque eu precisava de uma cadeira de roda no plantão e não tinha todas ocupadas. Infelizmente. Nem cadeira de roda? Nem cadeira de roda. Pelo amor de Deus. A Inês, Inês Brilhante, a dona Inês, obrigado, dona Inês, lá do Nova Estação. Boa tarde, Itaã. Pergunta para o deputado se quem tem 33 anos de contrato no Estado vai ter direito à sexta parte. Ele está perguntando. Tem sim, todos os trabalhadores do Estado que têm 25 anos ou mais de serviço efetivo no seu cargo têm direito ao adicional de sexta parte, que é 18% do seu salário base. Tá? Agora, no exercício efetivo do cargo, se você trabalhou em outra área e soma esse período com o seu tempo de saúde, não, tem que ser só da saúde. Itaã, por que o nosso Estado é tão carente de saúde pública? Hoje mesmo vi no Gazeta Alerta um pai precisando de uma cirurgia cardíaca. É triste a nossa saúde. Eu queria, quem está falando isso aqui é Léo Araújo, é o Léo Araújo. Você teve hoje na Assembleia Legislativa, viu lá a votação da LOA, que é a Lei Orgânica Orçamentária Anual, né? E como é que ali, de certa maneira, está retratado o que o governo entende da saúde? Eu até na fala que nós tivemos lá, eu disse que a gente tinha duas preocupações. Uma era recursos para ampliar a capacidade instalada, a estrutura de física, leitos, recursos materiais para o sistema de saúde do Estado. Na lei orçamentária não tem um recurso a mais ou previsto para criar-se, contratar ou construir leitos. Não tem. Então, para o próximo ano, não vai haver aumento de nada com relação à estrutura. O que já é uma prova preocupante, uma situação preocupante para nós. E os outros pontos é a questão da reserva orçamentária que existe lá para manter o que já tem e consolidar alguns direitos que a gente está já definindo para os trabalhadores. Mas, de uma maneira geral, o orçamento do Estado para a área de saúde ele é muito restrito e não tem previsão de onde vir. A gente precisa de uma política de Estado mesmo que priorize a saúde e que carregue recursos específicos para isso, emendas parlamentares, mas da forma que está,
Infelizmente, em 2023, a realidade será a mesma e ainda pode piorar porque a população vai aumentar daqui para lá. Bom, já que a cena é essa, você que está agora já com deputado eleito, fazendo viagens para Brasília, conversando mais com os colegas deputados federais, uma das possibilidades que ameniza esse problema é a construção do hospital universitário. E estava conversando aqui com o pró-reitor de planejamento da UFAC, e ele explicava que o hospital universitário vai ser tão grande, tão medonho, que eu acho que ele vai ser o terceiro orçamento do Estado. Só o hospital, porque vai ser o orçamento do Estado, é o primeiro, da Prefeitura de Rio Branco, do hospital universitário e depois da UFAC, para você ver o tamanho da coisa. Eu já vi, inclusive, já tive algumas reuniões com a professora Guida, que é a reitora da UFAC, sobre o hospital universitário. Esse hospital ele é um hospital de porte grande, de caráter de ensino também, e que vai mudar, vai ser um marco para a saúde pública do nosso estado se ele viesse consolidar. A sua efetivação de fato, se tiver recurso, ela demora, porque é um hospital de grande porte, com a estrutura de primeira mesmo. Eu torço muito, eu acredito, e inclusive vou fazer o que eu puder com relação à gestão e convencimento para que a nossa bancada federal consiga carregar recursos para que a gente consolide esse hospital, porque vai ser o diferencial da saúde do nosso estado. Nesse aspecto, eu acho que, claro, que as articulações para que esse hospital seja construído, claro, é uma responsabilidade que cabe muito mais à bancada federal. Mas é um ponto de agenda em que a ALEAC pode ajudar na pressão ali em Brasília, né? A ALEAC não só pode como deve, e especificamente a gente com o nosso mandato, nós vamos estar fazendo o que a gente puder. Porque um plus hoje no nosso estado, com especialidades que a gente praticamente não tem, e ter disposta para atender toda a nossa população, um plus de mais de 500 leitos, é de extrema relevância e significância para a saúde pública do Acre. Eu não tenho dúvida que vai desafogar as UPAs, pronto-socorro, SAMU, maternidade, vai ser um marco. E a gente tem que trabalhar e centrar esforços nesse sentido. Até mesmo para a classe trabalhadora na área de saúde também. Tem aqui uma observação, o Maurício está querendo saber a sua capacidade, o Maurício do Conjunto Bela Vista, querendo saber a sua capacidade de jogo de cintura. Boa tarde, Itaã e Adailton. Adailton, você foi eleito deputado estadual, já está acompanhando essa dificuldade de conseguir qualquer reajuste para a sua classe. Pior ainda, saber que vai ter que bater de frente com a bancada estadual, que é de quase todo 100% aliado ao governo, só você e o Edivaldo Magalhães, né? E aí ele está falando aqui, como é que você vai fazer para dobrar essa situação aí? O nome dele? Maurício. Maurício, assim, medo a gente não tem, e eu estou procurando sempre garantir e manter no processo de gestão parlamentar os nossos ideais acima de tudo. O que for preciso a gente discutir, nós vamos discutir, o que for preciso ir para o embate, nós vamos, mas o que for de bom senso para ser o melhor para o trabalhador, nós vamos estar fazendo, inclusive, se for necessário recuar em alguns pontos, nós vamos recuar, se isso for o melhor para os nossos trabalhadores. Eu não sei ainda como será, a gente está se preparando aí, estudando, tentando montar uma equipe boa para nos ajudar e, acima de tudo, pedir a proteção de Deus para nos iluminar e seguir o melhor caminho para que traga resultados especificamente para a saúde, mas também sem esquecer as outras áreas que a gente precisa dar apoio e muito. O vereador Chico da Luz disse o seguinte: eu moro em Senador Guiomar, eu queria saber por que o aposentado está há 23 anos sem receber o aumento do salário. Ele está te perguntando aqui na condição de deputado estadual eleito. Sem receber aumento do salário que é repassado do governo federal, que tem aumento da inflação. Ele está perguntando em relação, tem aumento do salário dos servidores do governo federal, fundamentado aí referenciado na inflação, mas o aposentado não tem direito. Existe os processos de aposentadoria, que cada caso de aposentadoria ele tem sua especificidade. Tem pessoas que se aposentaram com direito à integralidade, à paridade, porque concluíram o tempo de serviço, tiveram a idade. E aí o sistema de reajuste dessas pessoas é diferente daqueles que se aposentaram, por exemplo, por invalidez, ou se aposentaram por ações judiciais. Então tem que ver o caso específico dele, por que isso não está acontecendo. Se ele se aposentou com o tempo de serviço concluído, com a idade completada, então está errado, precisa ser revisto.
Agora, se não foi nessas circunstâncias, aí a gente precisa avaliar o que está ocorrendo. Mas, de uma maneira geral, voltado para a saúde, não sei se ele é da saúde, mas voltado para a saúde, a maioria dos trabalhadores em saúde que se aposentaram, eles se aposentaram com o seu enquadramento e a sua classificação errada. Eles se aposentaram sem levar para o seu salário o tempo de serviço que eles contribuíram, com a referência totalmente inferior, sem levar a média correta salarial sua dos últimos 5 anos. E é esse um dos motivos que nós estamos lutando com a reformulação do plano de carreiras. Que ele não vai servir só para quem está na ativa, vai servir também para reenquadrar os que se aposentaram. Por isso que o impacto é grande. A nossa média é um cálculo assim, do mais ou menos que nós fizemos, é no mínimo 250 milhões para reformular o plano de carreira dos servidores de saúde do Estado. 250 milhões? No mínimo. Tem aqui o seu Antônio Teixeira, muito obrigado, seu Antônio, pela sua participação. Ele está fazendo referência aqui ao ProSaúde, ao IGESAC, né? Minha esposa é concursada e trabalha no ProSaúde há mais de 10 anos. Por favor, pergunta para o nosso futuro deputado o que ele poderá fazer para melhorar as condições de trabalho e de salário de quem pertence ao ProSaúde. O IGESAC, como é que está essa questão do IGESAC, o Excelente. Nós temos, inclusive, uma boa notícia para os servidores do IGESAC, a ADIM, que é a Ação Direta em Inconstitucionalidade, que foi proposta pelo Ministério Público do Acre, que visava anular os efeitos da lei que anexou os servidores do IGESAC aos quadros da CESAC. Essa ADIM ela foi julgada e o seu pedido de liminar para declarar de imediato a inconstitucionalidade da lei foi negado. O desembargador Roberto Barros pediu vistas e apresentou um parecer contrário à concessão da liminar e foi acompanhado pelos demais desembargadores. Então, a liminar não vai ocorrer, foi negado e agora o processo segue para a instrução e julgamento normal e possivelmente no mérito também seja mantido a constitucionalidade da lei. Então você, servidor do IGESAC, em torno de 1.100, pode respirar tranquilo, a lei está mantida a sua constitucionalidade, vocês estão integrados aos quadros da CESAC e agora vem o nosso próximo ponto que é a pergunta do telespectador, que é com relação a melhorar as condições de trabalho e salarial. Condição de trabalho a gente precisa de investimento, de estrutura. E para isso precisa lutar por um orçamento melhor, para ter leite, ter estrutura de medicamento, cardiovascular. A questão salarial do IGESAC, nós vamos trabalhar através de acordo coletivo com o próprio secretário de Estado, para tornar isonômica a jornada, que ela é diferenciada hoje, a jornada do IGESAC é maior do que a da CESAC, tornar isonômica e tornar isonômico também os salários. Então esse será o segundo passo que a gente vai começar a partir de janeiro. Bom, você falou que para reformular o plano de cargos e carreiras dos servidores da saúde, o governo teria que ter no caixa pelo menos 250 milhões. Você falou que a lei orçamentária que você viu ali na Assembleia Legislativa demonstra que a estrutura de atendimento do serviço de saúde vai ser mantida, não vai haver ampliação. Então eu queria saber a possibilidade, estou tentando equacionar aqui com a pergunta da telespectadora. Concurso, não tem como ter, pelo né? orçamento, pelo que está previsto, sem chance de ter concurso na previsão orçamentária para o ano que vem. Nós temos um plus no orçamento desse ano para o ano que vem de quase 500 milhões, 400 e poucos milhões. Só que existem algumas verbas que elas vão ser continuadas o ano que vem. Um exemplo deles é o auxílio saúde, que hoje ficou bem claro e pactuado que ele vai ser permanente. Isso vai dar em média 30 milhões ao ano, a partir do ano que vem, para manter para os servidores. Outro ponto é o reajuste do plantão extra, que foi e é uma das principais demandas. Isso vai dar um impacto de quase 100 milhões. Aí vai sobrar 200 e poucos milhões para manutenção de folha e serviço e para nós tentarmos construir uma reformulação do plano. Fizemos esse cálculo de 250 por cima. Não significa que nós vamos conseguir no plano, na reformulação, tudo que a gente quer. Pode ser que seja um pouco menor. Mas há essa folga para o plano, agora concurso efetivo precisava de mais recursos. Nós precisamos aí pelo menos de 2 bilhões e 300 milhões, quase que o orçamento da educação para a gente ter estrutura folgada. Dizer, agora dá para a gente trabalhar concurso, estrutura. O Adailton, a perspectiva para melhorar a capacidade de diálogo com o governo está mantida
com a atual equipe de governo? Você acredita na condição de presidente do Sintezac continuar conversando com a atual equipe de governo, para usar uma expressão aí da rapaziada, dar roque ou não? Nós vamos dar o nosso sinal. Nós mesmos vamos procurar, inclusive estamos já organizando um encontro com as entidades sindicais do próprio governador e sua equipe para dizer, nós estamos aqui para pôr a bandeira da paz e tentar construir agora a partir de 2023 atos diferentes com relação à gestão de saúde. A nossa parte nós vamos fazer, o nosso sinal nós vamos fazer e aí vamos aguardar o posicionamento deles. Mas você é otimista em relação a mudanças, eu não diria na estrutura, mas no espírito da condução da política de saúde do Estado? O que precisa mudar? Hoje, sendo bem sincero, a minha perspectiva ou expectativa ela é pequena em razão do cenário que existe e dos 4 anos que se passaram. Mas a gente tem que acreditar, o governo é ele, foi reeleito e bem reeleito, a equipe é ele que vai escolher, vai vir uma equipe, espero que uma equipe com outro espírito, outra postura voltada para o setor saúde. E nos resta, não tem outro caminho para nós, se não buscarmos o diálogo, tentarmos consensuar e avanço para a saúde. Se não acontecer, vamos seguir o caminho como a gente sempre seguiu, cobrando, exigindo, fazendo a nossa parte. Mas o nosso sinal é aceno, nós vamos dar. Eu li recentemente em um dos colunistas políticos, não sei se foi com o Crica ou foi com o próprio Astério Moreira, mas havia ali uma abordagem dizendo que um dos erros do governador Gladson Cameli nesse primeiro mandato foi ter fechado a porteira de algumas secretarias para determinadas lideranças, determinados partidos. Isso no entendimento desse articulista, que não me ocorre aqui quem foi, mas foi um erro. Me parece uma leitura razoável. No que se refere à saúde, já que você está saindo do Sintezac e assumindo uma cadeira na ALEAC, fazendo um balanço, quais seriam os principais equívocos do governador Gladson Cameli, da equipe de saúde do governador Gladson, na sua avaliação? Na saúde, o governador iniciou cometendo alguns erros graves, importando gestores para a nossa realidade, trazendo gestores de fora, que não conhecem a nossa realidade, não sabem o nosso perfil. Então já começou dando barrigada. Agora, mas espera aí, essa importação de gestor, a senhora Mônica, não é? Ela já veio depois da passagem de Alisson Bisteni pela secretaria. Então, para que o Alisson fosse substituído, alguns erros eu imagino que já tinham sido cometidos. Também, o Alisson, eu considero o Alisson como tendo sido uma tentativa e eu entendo como louvável, porque é um profissional da terra, conhece a nossa realidade. Certo. Agora, a gestão interna em si da CESAC, a gestão de pessoal de recursos, parece-me que nunca houve harmonia. É como se tivesse 30 secretários na mesma secretaria, cada um puxando para um lado e não levou a nada. Então ele precisa de uma equipe sincronizada, uma equipe que tenha planejamento, que tenha o mesmo objetivo de conduzir a CESAC e trazer avanços para a saúde do nosso Estado. Não houve em nenhum momento na gestão em saúde do nosso Estado aquela liga, aquela equipe que realmente tem o mesmo objetivo, o mesmo planejamento. O que a gente percebe até hoje na CESAC aqui, um diretor puxa para um lado, outro puxa para outro, cada um querendo ser melhor que o outro. A Fundacre puxa para um lado, a CESAC puxa para o outro, o gestor da regional lá do Juruado mesmo. E enquanto não tiver sincronia, entendimento, um planejamento uniforme, para que todos sigam para o caminho X, a gente não vai saber onde vai parar. Como se estivesse com o barco desgovernado. Esse foi um dos maiores problemas, além da falta de orçamento, que é outra situação. Esse aí é crônico. Muito obrigado, Adailton. Eu acho que essa vai ser a nossa última entrevista do ano. Desejo a você um bom mandato na Assembleia Legislativa e afie os dentes, porque a guerra vai ser feia, o cangaço vai ser feio, viu? Obrigado, Itaão, um grande abraço aí, especialmente os trabalhadores que estão de plantão e a gente segue firme aí, acreditando em um 2023 com muita saúde e avanços na nossa vida profissional, pessoal e também política. A gente tem um país mais equilibrado e unido a partir do ano que vem. Muito obrigado, vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.